Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Paz seja contigo que nos acompanha pela internet, nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Quero compartilhar com vocês hoje a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Permita que eu leia este texto para você. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é Lançarei as redes. Lançarei as redes. A obediência a Deus nunca leva ao fracasso. Nunca. Não há nenhum relato na história da humanidade que tenha mostrado que a obediência a Deus tenha levado ao fracasso. Entretanto, na nossa vida, eu acredito que foi assim já em algumas vezes na minha vida, na tua vida eu acredito que isso também tenha acontecido, onde nós temos a sensação de passarmos a noite toda pescando, num grande esforço, para chegar ao fim do processo e termos aquela sensação de que nada aconteceu, de que nada foi transformado, e todo o nosso esforço parece que foi inócuo, parece que foi sem sentido nenhum. Parece que nós lutamos, nós fizemos tantas coisas para que nada acontecesse. Às vezes, a noite da vida parece um longo processo de pesca sem sucesso, sem nenhum peixe na rede. Pedro e seus companheiros sabiam bem o que era isso. Pedro e seus companheiros sentiam na pele, porque eram profissionais da pesca, tinham uma empresa de pesca, dependiam do produto que era pescado. Quantas vezes aqueles homens saíram à noite para pescar e não conseguiram absolutamente nada, como neste momento aconteceu, de acordo com o texto que vos li, registrado aqui pelo evangelista Lucas. Mas aí algo inesperado acontece. Algo inesperado acontece. Jesus se aproxima daqueles homens, vai diretamente a Simão e diz para ele: eu preciso do teu barco.
entra no barco e provavelmente Pedro foi empurrando o barco com Jesus dentro, alguns metros adiante. Então ali do barco de Simão, ele passou a ensinar a multidão que estava ali, ávida pela palavra de Deus. Obviamente, os discípulos estavam observando aquela cena, mas estavam também ouvindo com a multidão o que Jesus estava ensinando. A partir daqui começa o diferencial. E por isso eu digo que quando nós obedecemos a Deus, não há motivo para pensarmos em fracasso, em derrota. Porque Pedro e os seus sócios começaram a ouvir o que Jesus ensinava para a multidão. Quando Jesus termina com primazia aquilo para o que Jesus foi enviado, que é anunciar a palavra de Deus, tendo cumprido primeiramente o que Deus esperava de Jesus, digamos assim, estando quites com Deus, com o Pai, Jesus agora vai cuidar das necessidades daqueles homens. E diz para o Pedro: leva o teu barco para as águas profundas. Leva o teu barco para a parte do lago onde a água é mais profunda e onde provavelmente você ainda não tinha levado o seu barco. Pedro era um profissional, Pedro era um pescador absurdamente experiente, trabalhava com isso. Não era como os nossos irmãos aqui, alguns dos irmãos que eram pescadores de lazer. Não, ele dependia disso, vivia disso. E esta experiência profissional do Pedro, essa experiência de vida do Pedro é colocada para Jesus. Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós fizemos o melhor que nós sabíamos fazer, nós empregamos no nosso trabalho todas as técnicas disponíveis para o ato de pescar. E como bons profissionais, nós terminamos o período sem pescar absolutamente nada. E aí eu imagino nesse momento, Jesus continua olhando para Pedro sem dizer nada, esperando a posição de Pedro. E eu imagino também Pedro olhando para Jesus, que insistia em silêncio naquela ordem, porque Jesus sabia muito bem o que estava mandando Pedro fazer. E aí Pedro diz: mas está bom, Senhor, sobre esta sua palavra nós lançaremos as redes. E vai para o ponto do lago onde Jesus havia indicado, lança as redes. Os resultados é de conhecimento de quem lê o texto bíblico. As redes vieram tão cheias, num horário inadequado de pesca, não era o melhor horário para pesca, não era o melhor local para pesca, e mesmo assim as redes vieram absolutamente cheias, demonstrando Jesus que tem controle absoluto sobre a vida das pessoas e sobre os elementos da natureza, fazendo com que uma quantidade enorme de peixes se prendessem à rede daqueles necessitados pescadores. O Pedro, ele não fica envaidecido nem efusivo com aquele milagre que ele recebeu. Muito pelo contrário, ele tem um posicionamento diante daquele milagre muito peculiar, e é isso que nós vamos entender. Vamos examinar essa passagem e aprender o que Deus tem a nos ensinar hoje. Em primeiro lugar, vamos ver o chamado para a confiança. Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada toda. Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada toda. Pedro e seus companheiros estavam cansados, haviam tentado de tudo e nada tinha dado certo. Mas quando Jesus manda lançar as redes novamente, Pedro responde: sob a tua palavra lançarei a rede. Essa é a essência da fé. Essa é a essência da fé. Quando nós confrontamos o nosso ser, o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso poder, as nossas certezas, as nossas convicções, a nossa experiência de vida,
quando nós pegamos essas miudezas da nossa vida e confrontamos com o infinito poder de Deus, nós dizemos a Ele: está bem, Senhor, sob a Tua palavra eu vou cumprir esta ordem Tua, que num primeiro momento me parece absurda, diante do conhecimento que eu tenho da vida, mas diante da Tua palavra, vou obedecer o que o Senhor está mandando fazer pela fé, porque eu acredito no Teu poder extraordinário e transformador. Muitas vezes, Deus nos pede para agir quando a nossa lógica diz que não vai dar certo. Quando os amigos e amigas vêm para a gente e dizem: desiste, isso não faz o menor sentido. Quando nós queremos insistir naquilo que o Senhor nos orienta e vem todo o resto da humanidade dizendo: isso daí não tem significância nenhuma, porque aquele pensador disse tal coisa, a minha comadre disse outra tal coisa, e eu tenho um tio que disse outra tal coisa. Então por que você acha que Deus mudaria a tua realidade? Mas a fé é isso. A fé é abrir mão das nossas convicções para acreditar naquilo que Deus está mandando você fazer. Quantas vezes você já desistiu porque olhou apenas para as dificuldades? Quantas vezes você entrou num processo de ansiedade porque não estava acreditando que Deus estava no controle de todas as coisas? Diante da tua ansiedade, vem Deus e diz assim para você: eu rasguei o meu filho por você, e você não consegue confiar que eu estou cuidando da sua vida? Mas em vez de nós olharmos para estes atos grandiosos de Deus, nós focamos um pontinho da nossa vida de uma dificuldade momentânea, pontual, localizada, passageira. E nós colocamos os nossos atos, as nossas intenções e decisões a partir desta coisa pontual, finita. E pautamos a nossa vida por ali. E lamentamos, e choramos, e entramos em depressão e ansiedade, e todas essas doenças que você nem teria necessidade de vivenciar, se tão somente você confiasse que Deus está bem pouco preocupado com a tua lógica. Deus está nada preocupado com a lógica humana, porque a lógica humana é loucura para Deus, assim como a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano arrogante, para o ser humano que só pensa nas suas convicções, na sua sabedoria, nas suas decisões. E hoje Jesus nos chama a confiar nele acima de todas as nossas frustrações. Eu sei que você já teve frustração até chegar neste culto. Eu sei que você já colecionou algumas derrotas, como eu também as tenho. Eu sei que a vida não sorriu para você em vários momentos. Eu sei que você muitas vezes, ou pelo menos imagino que você muitas vezes, ficou acordado olhando para a laje, sem conseguir dormir, olhando para o telhado, se virando de um lado para outro sem sono, sobrecarregado, sobrecarregada, com alguma coisa que você entendia que estava saindo do seu controle. O Senhor está dizendo hoje para você: tenha fé, obedeça, lança a rede num lugar que eu estou falando para você. Uma segunda lição é que o milagre está além das nossas expectativas. Deus nunca nos chama para mediocridade, mas para algo muito maior do que podemos imaginar. Nós vimos agora há pouco esse testemunho. Quando nós começamos alguma coisa, nós sempre começamos dizendo assim: com isso daqui eu quero me esforçar muito, me dedicar muito, colocar toda a minha energia para conseguir 8, 8,5, 9,
9,5 não sei, 10 de jeito nenhum. Aí vem Deus te dá 100. Sabe uma coisa que eu falei há pouco tempo? Quando a gente diz assim, que Deus te abençoe poderosamente. E eu disse que essa frase nem é tão adequada, porque Deus só sabe abençoar poderosamente. Deus não sabe abençoar de outro jeito. Deus não sabe lutar a tua luta se não for de maneira poderosa. Deus não sabe cuidar dos teus interesses se não for de maneira poderosa. Deus sabia muito bem que aqueles pescadores precisavam pescar. Mas o que seria suficiente para aqueles pescadores? 20 quilos de peixe? Quem sabe 30 quilos de peixe? Um que ficasse bonito no Instagram? Um que ficasse legal para tirar uma foto e mandar para os outros discípulos? Isso seria suficiente? Mas Deus não quer te dar o suficiente. E por isso Jesus deu para aqueles homens uma quantidade de peixe que quase fez afundar o barco de Pedro e o barco dos seus sócios que correram para acudir o resultado da pesca. Então Deus não quer te chamar para um ato de mediocridade. Aliás, Deus não chama você para esquentar banco de igreja. Quando Deus chama você para Ele, é porque você faz parte de um projeto, de um plano maior de Deus. Você não é chamado só para ser mais um, por isso Deus te chama pelo nome. Deus quer transformar a realidade de algum lugar ou de alguma pessoa através de você. E por isso Ele te chamou. Ah, Senhor, mas por que então que o Senhor não me diz o que é que eu tenho que fazer? Porque Deus não tem que dar satisfação para você, em primeiro lugar. Você tem que obedecer a Deus. Se Ele está chamando você, se apresenta. E depois Ele vai mostrar o que Ele quer com você. Assim como Ele fez com Abraão. Abraão, pega as tuas coisas, pega os teus parentes, pega todos os seus animais e sai andando para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para Abraão para onde era para ele ir. Ele juntou tudo imediatamente e saiu andando. Então a nossa parte é obedecer. O resultado do trabalho é de Deus. Mas o resultado do trabalho que Deus faz na nossa vida é sempre muito mais daquilo que você espera. É além daquilo que você tinha planejado. Quando a Isabela foi para a faculdade, quando os pais mandaram a Isabela para a faculdade, ela pensou, bom, vou me esforçar para me formar em psicologia. E os pais dela pensaram, vamos nos esforçar para pagar as mensalidades desse primeiro ano. E o que é que Deus fez? Olha quanto mais Deus acrescentou à vida dessa jovem e dessa família. Pedro obedece e lança as redes. Qual foi o resultado? Uma pesca tão abundante que quase afundou os barcos. O que isso nos ensina? Que Deus tem mais para nós do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Quando você conversa com Deus e pede alguma coisa para Deus, como é que você pede? Hoje a Noemi, eu achei muito bonitinho que a Noemi repetiu uma coisa que eu gosto muito de ensinar. Quando você pede para Deus uma cura, para que você quer essa cura? O que você vai fazer com essa cura depois? Ah, eu queria que Deus me desse um carro. Tá, para quê? O que você vai fazer com esse carro depois? Passar na rua com o carro em cima de uma poça d'água, espirrar água no irmão que está embaixo da marquise esperando a chuva passar e vai embora com o seu carro? Para que você quer um carro? Para que você quer uma bolsa nova? O que você vai fazer com essa bolsa nova? Levar um folhetim da igreja para depois esquecer em algum lugar? É para isso? Se for para isso, talvez Deus te dê uma bolsa nova. Consegue perceber? O que é que Deus tem para você? Você acha que é só isso que você está pedindo para Ele? É reduzir demais o poder de Deus. É reduzir demais o alcance das bênçãos de Deus. Deus tem muito mais para nós. Se nós andarmos na força de Deus, nós vamos colher muitas coisas. Ao contrário, se nós andarmos na nossa própria força, talvez terminemos o processo sem fruto significativo nenhum. Talvez você esteja há muito tempo tentando resolver alguma coisa na sua vida. Eu não vou perguntar quem está nessa situação.
O fato de eu falar já faz com que você pense nas suas lutas, nos seus sonhos, naquilo que você está entendendo como derrota. Talvez um problema no casamento, você esteja pensando, bom, esse casamento já deu o que tinha que dar, me parece que agora é o momento de pôr um ponto final nisto, eu acho que agora é hora de abandonar os meus pais e cuidar da minha vida. Você vai casar? Não, só quero sair de casa e abandonar os meus pais. Mas agora na velhice que teus pais precisam de você, mas eu tenho minha vida, preciso cuidar da minha vida, deixa os meus pais velhos aí. É um problema familiar? Hoje, conversando com a Ritinha, ela me disse de duas pessoas, família sanguínea, que frequentam um determinado lugar e não se conversam. Entram e saem do ambiente sem se conversar, sem se cumprimentar, mas cada uma dessas duas pessoas conversa e cumprimenta todo mundo, mas entre si não. Quantas são as pessoas com quem você não conversa mais? Quantas são as pessoas com quem você evita contato? Você tem na sua vida aquela pessoa que quando você vê saindo de uma loja, você atravessa a rua rapidamente para não ter que passar na mesma calçada com aquela pessoa? Como que é esse seu relacionamento? Talvez um problema, uma porta de emprego que não se abre, o entrave financeiro que não é resolvido, o empreendimento que não acontece, um aumento que não vem, um medo de desemprego que está acontecendo, um chamado para servir a Deus que não é atendido, e constantemente você ouve Deus, nem é sussurrando mais, Deus falando escancaradamente, eu preciso de você, eu quero você, vem comigo. E talvez você responda agora não, quem sabe mais tarde, deixa eu me aposentar, deixa eu me formar, deixa eu me casar, deixa eu criar meus filhos. Essas desculpas foram dadas para o próprio Jesus, quando Jesus chamava alguns de seus discípulos, vem comigo. Senhor, espera que nós enterremos nossos pais. Ou seja, a gente vai ficar lá em família, depois que todo mundo morrer a gente te segue. Senhor, não vai dar porque temos propriedade, temos chácara, preciso cuidar da minha chácara, preciso carpinar meu terreno, preciso lavar meu carro, preciso ir no churrasco dos amigos, preciso ir fazendo tal coisa. E Jesus vai esperando, né? Porque Jesus é o rei de todas as coisas, inclusive é também o rei da educação. Ele não vai forçar você a fazer nada. A concorrência força, Jesus não. Então talvez seja a resposta a um chamado que você tem protelado, mas enfim, você tem tentado resolver alguma coisa sem sucesso, mas e se Jesus estiver pedindo hoje para você tentar de novo? Se Jesus estiver pedindo agora para você, não desiste não, vamos lá mais uma vez, agora faz do meu jeito, agora eu vou mostrar para você que você deve ser audacioso, que você não tem que ser limitado pelos seus medos, nem pela sua coragem usada de forma inadequada, faz do meu jeito, agora eu vou dizer para você, joga a rede mais profundo, vá mais adiante, vá para aquele ambiente onde você não se sente confortável e onde você aprenda a depender de Deus e não do seu esforço. E o que vai acontecer se você obedecer a Jesus? Com Ele, as redes nunca voltam vazias. Com Jesus, as redes nunca voltam vazias. A terceira lição, o chamado para um novo propósito. Cristo não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Depois do milagre, Pedro tem a reação surpreendente que eu anunciei para vocês. Ele não sai comemorando os peixes. Ele não sai comemorando o resultado do milagre que Deus fez para a vida dele. Mas ele se volta para Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, reconhecendo a sua indignidade. No versículo 8, Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Essa é a questão
quando nós entendemos o agir de Deus na nossa vida, quando ao invés de olharmos para os pontos que estão dando errado, nós olhamos para o todo que está dando certo, que Deus está providenciando nas nossas vidas, nós inevitavelmente chegaremos a essa conclusão: não sou merecedor de todo esse cuidado de Deus, não sou merecedor. E o que Jesus faz com isso? Pedro, de agora em diante você será pescador de gente. Agora você tem uma experiência do meu poder, Pedro, e agora você vai compartilhar com as pessoas o que eu realizei na tua vida. E com esse testemunho, com o simples fato de compartilhar com as pessoas o que Deus fez na tua vida, você vai se tornar um pescador de gente e não só de peixes, Pedro. Jesus não estava apenas interessado em encher os barcos, mas em mudar vidas. Eu fico assim impressionado às vezes como tem igreja que coloca até na placa do seu dístico: igreja tal e curas divinas. Meus irmãos, podem se assustar com o que eu vou dizer, fiquem à vontade para isso. Jesus não veio como tendo por prioridades curar ninguém. Jesus não veio tendo como prioridade dar riqueza material para ninguém, embora Ele faça tudo isso. Mas perceba que as pessoas no ministério de Jesus, que Ele curou, e até aquelas que Ele ressuscitou, morreram depois. Então o ministério de Jesus não é só encher a tua rede de peixe. O ministério de Jesus não é somente ajudar você a resolver as suas prisões e ser libertado delas, não. A prioridade de Jesus é mudar vidas. Ele quer transformar vidas. Ele quer que você se transforme numa pessoa tão nova, tão diferente, que as pessoas do seu convívio terão que aprender a conhecer você novamente, porque dirão: esta não é a mesma pessoa de antigamente, é uma pessoa nova, fazendo harmonia com o que diz a palavra de Deus. Eis que tudo se fez novo. Isso nos ensina pelo menos 3 pontos que eu quero compartilhar agora com vocês. O primeiro ponto: confie na palavra de Jesus, mesmo quando isso parecer sem sentido. Confia na palavra de Jesus, mesmo quando isso, para o nosso cérebro pequenininho, que enxerga tão curtinho, parecer sem sentido. Pedro colocou diante de Jesus todo o seu conhecimento profissional e de vida, dizendo: fiz tudo o que eu podia fazer. Mas Jesus disse: agora abandona tudo o que você conhece e faz do meu jeito. Qual o jeito que deu certo? Foi o de Pedro ou foi o de Jesus? Obviamente, foi o de Jesus. Uma segunda lição para o nosso crescimento espiritual: espere o inesperado. Por que você vai pedir para Deus? Como eu disse aí, de 1 a 10, você vai pedir para Deus 4, 5, 6, quem sabe 7, talvez 8, se Deus tem muito mais para você. Então espere o inesperado. Se você quer esperar o lógico, o óbvio, fique na esfera humana, não entre na esfera sobrenatural. O que é uma esfera sobrenatural? Não é uma esfera exótica, absolutamente. É uma esfera que age acima do que é natural, do que é de conhecimento e do limitado conhecimento do ser humano. Deus pode transformar a sua frustração em abundância. Já parou para pensar nisso? Que Deus pode transformar a sua frustração em abundância? Você já foi frustrado por alguém? Confiou em alguém? E esse alguém te decepcionou?
Confiou no público e o público te decepcionou? Confiou no cliente e o cliente decepcionou? Confiou no chefe e o chefe te decepcionou? Confiou numa pessoa bem perto de você e essa pessoa te decepcionou? Olha, Jesus transforma a sua decepção em grandes bênçãos. 3. Esteja pronto para um novo chamado, porque Deus sempre tem algo maior para você. Não se conforma com aquilo que você acha que está bom, não. Aquilo que para você acha que está bom, isso aqui já está bom. Deus é o Deus de todo o universo, Criador de todo o universo. Se você pegar o Sol, a Lua e a Terra, você já tem dimensão do poder de Deus. A Terra é cerca de 40 vezes maior que a Lua. O Sol é cerca de 1.300.000 vezes maior que a Terra. E Deus fez tudo isso. Deus é muito maior do que tudo isso. Então, por que você colocar nas mãos de Deus a tua limitação? Senhor, cuida da minha mãezinha que está doente lá em São Paulo. Eu não oro só assim para Deus, a Rita sabe. Eu oro para Deus, Senhor, cura minha mãe e salva a alma dela, porque eu quero encontrá-la no céu. Não quero só a cura, porque se for para perder a alma dela, por que eu quero um corpo saudável na minha mãe? Eu quero que o Senhor cure a minha mãe, mas que o Senhor salve a alma dela também. Porque curar a enfermidade física da minha mãe, talvez algum cientista, algum médico diferenciado consiga. Mas e salvar a alma dela? Quem é que pode? Quem é que pode colocá-la no céu? Ou não no céu? Só tem um ser que pode fazer isso. Então, não coloque limitação nas coisas de Deus. Não peça uma coisa para Deus achando que você pediu o suficiente, porque Deus tem muito mais para você. E hoje eu insisto com a minha igreja, Jesus convida-nos a lançar as redes novamente. Eu já tentei, não deu certo. Vai de novo, mas agora faz certo. Agora faz do jeito que Jesus está te mandando. Seja na sua vida pessoal, seja no seu ministério, na sua função no reino de Deus, seja um sonho que parecia impossível. O que Ele pede de nós é obediência, simples assim. Quando nós obedecemos, Ele faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Então, repassando, confiança em Jesus, esperança em Jesus, e estar pronto diante de Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje como Pedro, deixando para trás as nossas próprias redes e seguindo Cristo para algo muito maior. Você pode dizer amém para isso? Então que Deus nos abençoe.